A grande decisão disso foi o encerramento do buffet, trabalhar numa versão hoje com essa versão que nós estamos trabalhando, que é o free stick, que são essas saladas que a gente servido pelas meninas aqui, que já era uma coisa que antecedia a nossa ida, mas eu já tinha vivido essa experiência há 2 anos atrás. E uma das coisas que a gente está percebendo, assim, que eu vi muito se falar, é sobre cardápios mais sintéticos. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu já vou me apresentando, eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e eu conduzo esse voo que é muito especial e é muito saboroso. Sim, vamos falar sobre alimentos e bebidas, então se você é da área, presta atenção que vai ter muita dica boa. E estamos aqui especificamente hoje para falar sobre a NRA Show 2025. A NRA, gente, é a maior feira do mundo do setor de alimentos e bebidas e ela ocorre em Chicago, nos Estados Unidos. E hoje, a Ilse Macri, que é sócia da Macri aqui de Porto Alegre e que foi para a NRA Show com um baita grupo do Sebrae, vai nos falar sobre algumas lições que ela viu e aprendeu lá na feira nos Estados Unidos. Uma delas é aumentar o lucro sem perder a qualidade do produto. Então, eu quero dar as boas-vindas para a Ilse, que hoje vai nos contar e nos dar umas dicas muito especiais. Ilse, seja bem-vinda mais uma vez ao Plano de Voo, porque não é a tua primeira vez por aqui. Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia, Alexandra? Tudo certinho? Tudo ótimo! Começo a falar isso. Começa, Ilse, me conta então aí de algumas lições que tu aprendeu lá na NRA e vamos falar um pouquinho aí então, como é que a gente aumenta o lucro sem perder a qualidade do produto? É um desafio, né? Olha, primeiro de tudo, eu quero comentar, assim, que a grande experiência com o Sebrae foi fantástica. Eu acho que o Sebrae promove uma reunião de um grupo e nós tivemos muita sorte de ter uma conexão fantástica de pessoas muito experientes, pessoas começando com muito gás, então foi uma experiência muito válida. Então, de antemão, agradeço a oportunidade de ter ido, que foi muito legal com o nosso mestre lá, que todo mundo sabe que é o Roger, né? Faço questão sempre de reforçar. E eu já tive a oportunidade de estar em Chicago há 2 anos atrás, era para ter ido na pandemia, não fui, mas esse ano deu certo e foi com um grupo muito bacana. Tive a oportunidade de ir com a minha sócia também. E o grande assunto foi o que eles estão vivendo nesse momento, que é um processo inflacionário muito grande, né? E questão de mão de obra. E dentro disso, bate muito com a experiência que nós estamos vivendo hoje, que é a questão de sustentabilidade, né? E é uma coisa que a gente vem se desafiando aqui na empresa há mais de 4 anos, em função da pandemia, né? E esse assunto está totalmente em voga. A gente teve experiência de conhecer vários lugares nas visitas técnicas. Um deles foi um lugar chamado Beatrix, que foi muito interessante, que foi um próprio café da manhã à la carte, né? Um lugar com bastante movimento, serviço à la carte, me chamou bastante atenção, porque ele fecha bem dentro dessa realidade hoje, que as pessoas estão fugindo dessa coisa meio Rio Grande do Sul, de manter tantas as tradições e partir para um mundo mais novo, né? Que é esse mundo da gastronomia e um pouco do abandono do perfil do buffet, né? Um outro local que a gente viu isso foi o nosso próprio hotel, que o próprio café da manhã deles também servido numa modalidade diferente, né? Então, e junto disso, uma vivência que a gente teve muito interessante, nós tivemos um hospital que serve 10 mil refeições e 10 mil refeições com cardápio à la carte dentro dos quartos, onde os hóspedes têm condições de escolher os pratos e são atendidos durante o dia dentro desse volume de atenção de serviço. E dentro disso, uma estrutura de preparo e porcionamento e gestão que antecede os processos de uma coisa assim grandiosa, fantástica, uma super experiência, muito válida. Assim. E dentro disso, o que aconteceu? Junto
dessa ideia surge de como a gente começa a conseguir trabalhar de um jeito de melhor qualidade. Porque a gente, dentro desses processos de pesagem, porcionamentos, que é uma coisa que a gente vem se desafiando desde a pandemia para cá, dentro desse espaço novo que a gente tem aqui no Macri, é todo um trabalho. Como a gente tem um processo hoje de venda por demanda, né? O que acontece? O nosso público vem à Zona Sul muito final de semana. E nós precisamos estar organizados. E isso nos exige um trabalho prévio que numa terça, quarta-feira, nós estamos trabalhando já do que vai acontecer sexta, sábado e domingo, né? E isso tem sido uma experiência muito positiva, ao mesmo tempo desafiadora, de alinhar processos e de gestão, de controle de estoques e tudo, e de porcionamentos para que a gente possa ter finalizações e manter o artesanal saudável, né, que é o nosso propósito. Mas, e dentro disso, tu perguntasse sobre como manter lucro, né? A grande decisão disso foi o encerramento do buffet, trabalhar numa versão hoje com essa versão que nós estamos trabalhando, que é o free stick, que são essas saladas que a gente servido pelas meninas aqui, que já era uma coisa que antecedia a nossa ida, mas eu já tinha vivido essa experiência há 2 anos atrás. E uma das coisas que a gente está percebendo, assim, que eu vi muito se falar, é sobre cardápios mais sintéticos, né? Que são coisas assim, que o cliente quer uma coisa rápida, que ele possa entender o que é, porque o foco dele está na experiência do que ele vai viver depois, entende? Então, o cardápio passa a ser um informativo do que ele precisa saber para se achar, porque depois ele quer ter o momento de viver aquela experiência, sabe? Então, assim, essa versão que se falava tanto de QR Code, esquece cardápio de papel, entende? E aqui, como a gente tem um público meio 40 a mais, a gente, meu Deus, né? E acabou que... Precisa ter, então, o cardápio impresso, né? Tem algumas cidades que já virou lei a obrigatoriedade, né? De termos o cardápio impresso. Exatamente. E o que acontece? Porque, na realidade, não é o público, assim, que... O público aqui do Macri, ele é muito... Vai de 2 a 90, entende? Né? Mas o que acontece? A gente percebe que mesmo o público jovem que circula aqui muito de final de semana, eles usam um recurso de papel, eles têm necessidade dessa coisa de se achar, entendeu? Então ele passou a ser uma coisa... Hoje a gente trabalha de uma forma forçosamente um pouco híbrida. A gente entrega o cardápio, a gente tem o objetivo dele ser mais sintético, e esse cardápio que a gente até iniciou agora fazem poucos dias, ele é um fruto já da vinda da viagem, que nos sinalizou uma necessidade de uma coisa com uma descrição sucinta, clara, limpa, para que a pessoa possa realmente entender o que ela vai consumir, como vai ser o que ela vai solicitar, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem um QR Code. Eu quero ver foto. Então tá, então tu acessa o QR Code, vê as fotos, mas no próprio cardápio, então, tu tem o link, tu pode ir para as fotos, tu pode ir para o Instagram, tu consegue ver o que tem de fotos registradas ali dos produtos, mas o cardápio fica mais claro, ele é grande, ele é escrita grande, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, e isso é uma coisa que a gente percebe. A gente não viu cardápios muito extensos, sabe? A gente viu, porque eu acho que a vivência que a pessoa quer ter é o momento do que vai ser a experiência, não ficar buscando ali o que vai ser bom, entende? Não, deixa eu te ajudar no que é bom, que eu já sei o que é e tá já meio encaminhado o olhar aqui, né? Que legal isso. E tu já voltou e já implantou isso aí no Macri. Sim, foi bem legal, porque foi confirmar uma coisa que a gente estava numa coisa um pouco errando, porque a gente estava assim, não, então vamos deixar claro o que a gente usa, como é que funciona. Disse, não, vamos vender nosso propósito de uma outra forma, mas quando a gente for falar para o cliente o que a gente realmente serve, vamos fazer isso ser bem sintético, entende? Principalmente para o nosso público de segunda a sexta, porque essas pessoas precisam... agilidade, entendeu? Elas têm a questão de final de durante a semana, segunda a sexta. Então, isso foi necessário e foi com uma comprovação lá na viagem, essa necessidade. E que está rodando já e que está sendo bem aceita, bem legal.
que legal. E o seu Vito, né, que já foi à feira e já aplicou e que já tem o retorno, né? Às vezes são pequenos ajustes que a gente precisa fazer nos nossos negócios, seja de alimentação, ou enfim, né, qualquer um dos nossos negócios. Eu queria recuperar um pouquinho que você trouxe aí essa tendência de se diminuírem os buffets, onde tu tem muita opção e também acaba tendo um desperdício, né, Ilse? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vem dentro do desperdício, do novo olhar de mundo, de consumo, de sustentabilidade, né? O que acontece? Assim, ó, a gente já vem instrumentado em cima disso, assim, desde a pandemia, né? Porque a pandemia foi um grande exemplo e foi uma ótima escola, teve várias vivências complicadas, mas muitos aprendizados, né? E eu pensei, sinceramente, assim, que as pessoas seriam mais abertas, né, a toda essa mudança. Mas aqui no Sul a gente sabe que tu pode ser a pessoa mais inovadora do mundo, que a gente até tem esse perfil aqui no Macro e tudo, independente do tempo, da constituição do negócio. Mas o que acontece? O Sul, a gente sabe que a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Então, mas não tem problema. Temos, a gente vai indo. Eu acredito, eu sou fiel ao. Entende? Assim, mas claro, tem que ter embasamento para saber o que tu tá pensando faz sentido, entendeu? E das vivências que eu tenho tido, a tendência são os buffets realmente se esgotarem, porque assim, é o exemplo do que eu comentei do café da manhã. O café da manhã com lugares assim de muito fluxo sendo servido à la carte. Algumas coisas vêm prontas da cozinha, algumas coisas rápidas sendo servidas. Isso é um sinal, entendeu? Tem coisa nova por aí, né? Essa coisa que a gente tem feito já daquela salada porcionada servida com os pratos que a gente tem aqui hoje, que é para matar um pouco da saudade do buffet. É uma maneira de dar para o cliente uma visão higiênica, de segurança alimentar, mas que é sustentável, porque a gente tem a questão muito séria do desperdício, né? E uma coisa muito séria, muito séria. A gente precisa falar sobre isso quando a gente fala sobre alimentos, né? E daí, o que acontece? A gente tem a vivência de saber assim, ó, hoje tu ter perda é uma coisa, assim, muito séria, né? Então, assim, e quando tu faz esse processo, que se tu quiser, por exemplo, a gente sempre teve muito dessa coisa de fazer doações lá para o Educandário de São João Batista, locais, assim, que a gente ajuda, usa esse PF de rua, o pessoal que a gente apoia. Mas para nós é um grande desafio, assim, primeiro tu fazer escolha do que tu vai doar, mas não pela tua má gestão, entende? Porque o objetivo é que tu possa realmente ter o menor perda possível e fazer a melhor administração, porque a administração dos porcionados, entende? E isso tem sido uma grande experiência e uma grande vivência, porque é a realidade hoje, é a questão da inflação, é a questão dos preços, né? Que hoje em dia a gente está muito numa regra de mercado, as pessoas estão com o poder aquisitivo mais baixo, principalmente inclusive nos Estados Unidos, o acesso das pessoas não é mais aquela coisa do... Entende? Tu vê que as pessoas fazem mais para poder vender, entendeu? Para eles deve estar estranho. Nós temos doutorado, né? Eles estão pateando, né? Então, tem sido a questão outra questão de administração que envolve a parte de mão de obra, de processos de automação que tu possa fazer melhorias para chegar em melhor resultado. Então, todas essas questões fazem com que tu possa ter a experiência do buffet meio comprometida, entende? Então, eu acredito seriamente hoje que a gente precisa de cardápio enxuto, o cliente ter a vivência do prato, escolhas saudáveis, entende? Escolhas com propósito, onde tu possa fazer uma combinação. As pessoas querem, tu possa fazer uma combinação com proteína, um carboidrato, as verduras, entende? Então, tu tem uma versão completa, de um jeito legal, com uma apresentação legal, entende? E aqui a gente tem essa coisa ainda da salada, que é uma coisa que a gente sempre foi conhecido, né? Então, as pessoas nos buscam muito por isso, né? Mas a gente quis transformar isso de um jeito que a gente pudesse servir com mais qualidade. Então, as meninas atendem, sabe? Por um propósito, para que a gente pudesse garantir hoje que a gente possa ter melhor administração da comida e ter menos perdas, entende? Né? Mais perda e maior segurança alimentar. Esse virou nossa
ideia, assim, sabe? Que bonito isso. Eu acredito muito, entende? Tá sendo bastante desafiador, principalmente o público nosso de final de semana absorveu muito. O de durante a semana ainda é um pouco resistente, mas eu acredito que é uma coisa que vai dar certo, porque é uma tendência mundial, né? É uma construção também, né, Ilse? E a gente se encaminha aí mais pro fim do nosso episódio, mais curtinho, mas tu resumiu muito bem principais tópicos que você viu na NRA. E eu queria te perguntar, Ilse, né, você falou um pouco da tecnologia aí, algumas automações, o próprio QR Code, né, o cardápio, saiu um pouco. Tem alguma outra coisa lá mais focado na tecnologia que você viu, que chamou a atenção, que você pode compartilhar com a gente, que pode ajudar aqui os nossos negócios? Muita coisa automatizada, viu algum robô servindo as pessoas? Eu vou te dizer o seguinte, até chegar aqui, eu não falo mais nada, porque as coisas, a gente tem essas questões dos impostos e tudo, para chegar a esses produtos importados aqui no Brasil, mas lá, eu pensei, isso vai demorar muito para chegar. Quando eu estava indo embora, eu cheguei no aeroporto e estava o bonequinho andando pela sala, caminhando para lá e para cá, recolhendo os pratos. Eu assim, opa, não, eu tô errada, entendeu? Então, já no último dia, eu vi que eu estava enganada de verdade, assim. E só reforçou, né? As pessoas todas estão buscando processos de automação, de melhoria de processo, sabe? Para chegar em melhores resultados, né? Como a gente vai fazer isso aqui no Brasil, com os custos que a gente tem, com tecnologia para até chegar aqui é um desafio, né? A gente teve uma experiência esse ano que foram umas visitas guiadas durante a feira com o próprio importador, entende? Que é poder fazer assim, o que é que o público estava interessado realmente de poder saber que chegaria no Brasil e que tem já, entende? A gente tem aqui a FISPAL que nos dá muita informação do que já tem, o que vai ter aqui, né? Mas lá às vezes é um pouquinho frustrante, porque tu vê muita coisa legal e muita coisa até chegar aqui é mais lento, né? Mas eu digo que, olha, principalmente assim, meios de pagamento, né? Meios de pagamento vai ser o grande boom, assim, né? Hoje a gente tem essa experiência que é essa coisa do próprio celular ser a maquineta de crédito, né? Que é uma coisa que virou tendência e está tomando uma proporção gigantesca, né? O celular passou a ser uma máquina de cartão de crédito, né? E ninguém mais usa carteira com cartão, tá tudo que a gente quer tá no nosso celular, né? É impressionante. E assim, dinheiro é uma coisa assim, até para te poder hoje tu transforma a tua vivência, já no próprio aeroporto eles te induzem para que tu possa transformar o teu dinheiro numa versão digital, né? Então, o dinheiro mesmo, eu levei e trouxe praticamente o dinheiro que eu levei, eu trouxe de volta, né? Então, é mais ou menos isso, né? Ilse, vale ir na NRA, então, Ilse, para quem está nos ouvindo, tem o negócio de alimentos e bebidas, ou está pensando aí em abrir um negócio de alimentos e bebidas, tu diz que vale a pena ir à NRA? Olha, eu não sei se nós tivemos sorte, eu digo nós, eu e a minha sócia, né? Mas o nosso grupo foi exemplar. Foi um grupo muito bacana, um grupo muito legal, de muitas conexões e muita troca de experiência, sabe? A gente... eu acho assim que foi muita gente, e daí foi gente do estado inteiro, gente com muito conhecimento, gente se formando com muito gás, sabe? Gente iniciando, e várias idades, então, mas foi uma troca. Eu acho que o grande assunto, o grande bacana da viagem, se eu for dizer assim, do top máximo, foram as conexões com as pessoas que foram no grupo, né? Foi muito legal, valeu muito a pena, e sugiro e reforço, a gente precisa dessa experiência de saber o que está acontecendo pelo mundo. Eu achei uma experiência, foi um reforço, mas já ter ido e tudo, mas eu acho fundamental. Eu acho fundamental, vale a pena, tem o custo, é a moeda e tal, mas eu acho que a experiência é imperdível. E o apoio do Sebrae é inquestionável, né? Eu achei muito bom, né? Mais uma vez reforço o meu agradecimento aqui. Que bom te ouvir com todo esse brilho, assim, essa alegria de ter trazido coisas novas e poder estar aqui compartilhando com a gente. Ilse, eu te agradeço demais teu tempo, tua generosidade em vir aqui nos contar tudo que tu aprendeu lá nos Estados Unidos.
E eu espero que tu volte de novo aqui no Plano de Voo para contar mais histórias do que tu anda aprontando aí na Macri. Tá ótimo, obrigada, Alexandra. É prazer falar contigo mais uma vez, então, tá? Tudo de bom, estou à disposição sempre, tá? Imagina, muito obrigada. E agradecer a todos vocês que acompanharam a gente em mais um episódio do Plano de Voo. Lembrem-se que nós temos muitos episódios sobre todos os temas do mundo do empreendedorismo que estão disponíveis no Spotify. Basta procurar por Plano de Voo. Ou então, busca lá no YouTube do Sebrae RS que você vai encontrar tudo lá. E se você quer saber ainda mais sobre NRA e sobre o presente do setor de alimentos e bebidas, dá uma olhada no material que o Sebrae RS tem sobre o assunto. O link está aqui na descrição deste episódio. Um abraço carinhoso e até o próximo encontro.